17, página 155, dando continuidade aí ao capítulo 15. A regra 2, que tudo continue dentro do manejável, obedeça ao número de Dunbar. Em 1958, Bill pediu demissão do seu emprego da DuPont para se dedicar à sua confiança em um polímero, o politetrafluortitano, ou PTFE, conhecido comumente como Teflon. Nesse mesmo ano, ele e a sua esposa, Vivian, fundaram a W.L. Gore e associações no porão de casa, em um lugar amigável e todos se conheciam. Contudo, a descoberta de um novo polímero, o PTFE, feita por seu filho Bob, mudou para sempre o curso da empresa de Bill e Vivian. O ePTFE, ou Gore-Tex, como é mais conhecido, teve aplicações quase infinitas na medicina, na indústria em geral e na têxtil em particular. Não demorou para que a companhia humilde e de orientação familiar saísse de sua sede no porão e se tornasse uma fábrica. Os negócios estavam indo de vento em polpa e, com o aumento da demanda, a fábrica e o número de funcionários também aumentou. Segundo dizem, um dia Bill foi andar pela fábrica e percebeu que não reconhecia a maioria dos funcionários. A empresa crescera tanto que ele simplesmente não sabia mais quem trabalhava para ele. Alguma coisa lhe disse que isso não seria bom nem para ele, nem para os funcionários ou para a empresa. Depois de fazer algumas contas, Bill concluiu que, para manter o sentido de camaradagem, de trabalho em equipe, que para ele é essencial para que a fábrica fosse administrada tranquilamente, deveria ter apenas 150 pessoas. Era um número mágico. Em vez de tentar extrair mais eficiência, aumentando o porte da fábrica atual, Gill simplesmente construiu uma fábrica inteiramente nova do lado da antiga. Cada fábrica tinha no máximo 150 pessoas. Como se viu, Bill tinha descoberto algo interessante. Os negócios continuaram a prosperar sobre esse modelo e, também muito importante, os relacionamentos entre os funcionários se mantiveram fortes e cooperativos. Hoje a companhia, que ainda é privada, tem vendas anuais de 3,2 bilhões e entrega mais de 10 mil pessoas no mundo. E ainda procura organizar suas unidades fabris e escritórios em grupos funcionais de 150 pessoas. Apesar de Bill estar confiando em sua intenção e baseando-se em suas observações, não foi por coincidência que ele chegou ao limite de 150 pessoas. O inglês Robin Dunbar, antropólogo e professor do Departamento de Psicologia Experimental de Oxford, chegou à mesma conclusão. O professor Dunbar descobriu que as pessoas simplesmente não conseguem manter mais do que 150 relacionamentos próprios. Dito de outro modo, como gosta de dizer, é o número de pessoas a quais você não se sentiria envergonhado de se juntar caso as encontrasse sem querer em um bar. Os grupos mais antigos de Homo sapiens viviam em tribos de caçadores e coletores que reuniam entre 100 a 150 pessoas. As comunidades reúnem cerca de 150 pessoas. Os bosquimanos da África do Sul e os nativos norte-americanos também vivem em grupos de 150 pessoas. Até uma companhia de fuzileiros navais tem 150 pessoas. Esse número mágico é o número de relacionamentos próximos que conseguimos manter naturalmente. Números maiores começam a causar uma ruptura se não forem implementados sistemas sociais rígidos ou uma hierarquia e uma burocracia eficiente que ajudam a lidar com a escala. E é por isso que os líderes sêniores precisam confiar nos líderes de escalão intermediário, pois ninguém consegue administrar com eficiência um grande número de pessoas, mantendo um forte sentimento de confiança e cooperação.
Analisadas de perto, as razões que os grupos funcionam melhor quando não tem mais de 150 pessoas faz muito sentido. A primeira é o tempo. O tempo é uma constante. O dia tem 24 horas. Se reservássemos 2 minutos para cada pessoa que conhecemos, não conseguiríamos conhecê-las direito e provavelmente nunca formaríamos vínculos profundos de confiança. A outra é a capacidade cerebral, e é por isso que o número de Dunbar é 150, embora alguns se lembrem de mais gente e outros menos. Além disso, como Dunbar percebeu em sua pesquisa, que grupos maiores de 50 pessoas, as pessoas tendem a não se esforçar tanto no trabalho e não se ajudarem tanto. É uma descoberta muito importante, uma vez que tantas empresas trabalham para crescer, focalizando a eficiência de seus custos, mas ignoram a eficiência dos relacionamentos humanos. Em última análise, é a força desses relacionamentos humanos que podem ajudar uma organização a controlar a escala. Muita gente achou que com a internet o número de Dunbar ficaria obsoleto. A capacidade de nos comunicarmos com um grande número de pessoas ficaria mais eficiente, permitindo-nos manter mais relacionamentos. Mas não foi o caso. A antropologia venceu novamente. Mesmo que você tenha 800 amigos no Facebook, é bem provável que não conheça todos pessoalmente e eles também não o conhecem pessoalmente. Se você se sentar e tentar entrar em contato direto com todos eles, como escreveu o jornalista Rick, você descobriria bem depressa que o número de Dunbar vence. Rick ficou surpreso ao perceber que entre seus 2.000 amigos conhecia poucos e poucos o conheciam na vida real. Em organizações pequenas, nas quais conseguimos conhecer todo mundo, é muito mais fácil fazer o trabalho necessário para cuidar das pessoas. Por motivos óbvios, é mais provável cuidarmos de pessoas que conhecemos do que aquelas que não conhecemos. Se uma pessoa na fábrica sabe quem é o contador e o contador conhece os operadores de máquina, é maior a probabilidade de se ajudarem mutuamente. Quando um líder consegue conhecer pessoalmente todos os membros do grupo, a responsabilidade sobre eles se torna pessoal. O líder começa a considerar as pessoas por quem é responsável como membros de sua família. Do mesmo modo, os membros do grupo começam a se sentir donos de seu líder. Em um pelotão de fuzileiros navais com cerca de 40 pessoas, por exemplo, geralmente eles se referem a seu oficial como nosso tenente. O oficial sênior mais distante e menos visto é simplesmente o coronel. Quando esse sentimento mútuo de propriedade entre líder e liderados começa a se perder, quando a informalidade é substituída pela formalidade, temos um sinal claro de que o grupo deve estar ficando grande demais para ser liderado com eficiência. Em organizações maiores, a única maneira de administrar a escala e manter o forte círculo de segurança é confiar nas hierarquias. Um CEO pode cuidar do seu pessoal abstratamente, mas o cuidado só pode ser real quando essa abstração for mitigada. A única maneira de administrar bem a escala é fortalecer os níveis gerenciais. Eles não podem mais ser vistos como os gerentes que controlam pessoas. Os gerentes também precisam se tornar líderes, o que significa que precisam assumir a responsabilidade pelo cuidado e proteção daqueles que estão sob os seus cuidados, sabendo que seus líderes cuidarão deles. O professor Dunbar descobriu que nas empresas maiores, aquelas com muitas centenas ou milhares de colaboradores que não estão distribuídos em grupos de menos de 150 pessoas, os funcionários tendem a ser mais amigos fora do trabalho do que nele. Quanto maior o número de pessoas com quem trabalhamos, menor a probabilidade de desenvolvermos relacionamento de confiança com eles.
Tive a oportunidade de percorrer os antigos escritórios de uma grande companhia de mídia social no norte da Califórnia. Não posso dizer qual é, porque a companhia exige que cada visitante assine um acordo restritivo de sigilo antes de ser admitido no prédio. O escritório era um grande espaço aberto no estilo de um loft com filas de pessoas trabalhando juntas. Com fileiras de pessoas trabalhando juntas. A meta do espaço aberto era encorajar a comunicação aberta e a troca de ideias. O gerente que conduzia os visitantes fez um comentário que achei interessante, tendo em vista as descobertas de Dunbar. Em parte, essa companhia cresceu por conta de uma cultura espantosa de cooperação, compartilhamento, comunicação aberta, segundo ele contou. A companhia achava que era por causa do layout em plano aberto. Assim com o crescimento da companhia, eles mantiveram o mesmo layout, aquele que eu estava vendo. Mas por motivo que eles não conseguiam explicar, a cooperação e a comunicação aberta não melhoraram com o crescimento da companhia. Na verdade, como o guia de visita admitiu, pioraram. Dunbar venceu novamente. Regra 3. Conheça as pessoas que você ajuda. Em 2010, Adam, professor de gestão da Escola de Negócios da Pensilvânia e autor de Dar e Receber, uma abordagem revolucionária sobre o sucesso, generosidade e influência, pôs-se a estudar a eficácia do departamento de arrecadação de fundos de uma faculdade e a entender o que dava certo e o que não dava. A tarefa era objetiva. Os funcionários chamavam os estudantes e tentavam convencê-los a doar dinheiro para um fundo de bolsas para estudantes excepcionais cujas suas famílias não podiam pagar a faculdade. Os promotores foram orientados a descrever a triste situação financeira da universidade e as impressionantes realizações dos estudantes que poderiam receber as bolsas. Os alunos ficaram sabendo que a universidade precisava aumentar seu investimento em ciência da computação, por exemplo, ou em gestão de negócios para ajudar a criar a próxima geração de líderes. Essa seria, afinal, a futura força de trabalho da nova economia, como os promotores estavam apelidando. Sobre qualquer perspectiva, o discurso era bem inspirador. Mas, por mais que tentassem, os promotores da campanha não estavam tendo muito sucesso. Os números não melhoraram nem com o artesanal de pesquisa sobre o efeito da recessão sobre o orçamento das universidades. Além disso, o trabalho tinha todas as características de qualquer atividade mundana. Era repetitivo, exigia que a pessoa ficasse um bom tempo sentada no mesmo lugar e ainda tinha que enfrentar clientes que às vezes eram rudes. Nem é preciso dizer que a rotatividade no departamento de arrecadação de fundos era muito elevada, o que piorava ainda mais o moral. Foi então que o Grant teve uma ideia de melhorar a eficiência dos promotores do departamento, que tomou apenas 5 minutos. O professor pediu que alguns estudantes que tinham recebido bolsas de estudo fossem até o escritório e passassem 5 minutos descrevendo para os promotores como a bolsa que receberam tinham mudado suas vidas. Os estudantes contaram como eram gratos aos esforços do Departamento de Arrecadação de Fundos. Apesar de as pessoas impactadas pelo trabalho dos promotores terem falado muito pouco, os resultados foram surpreendentes. No mês seguinte, os promotores aumentaram a receita semanal média de 400%. Em um estudo similar e separado, os promotores que faziam contato com os possíveis doadores por telefone tiveram um aumento de 142%. No tempo passado ao telefone, um aumento de 141% nos fundos levantados. Como animais sociais, é imperativo que vejamos o impacto real e tangível de nosso tempo e esforço para que o nosso trabalho faça sentido e para que nos sintamos motivados a fazê-lo ainda melhor. A lógica parece seguir as descobertas de Milgram, só que nesse caso é positiva. Quando conseguimos ver fisicamente o impacto positivo das decisões que tomamos ou do trabalho que realizamos, sentimos não só
que o trabalho valeu a pena, como nos sentimos inspirados a trabalhar mais e nos esforçamos mais. Um grupo de controle que não tinha recebido a visita de um estudante não mostrou melhorias nas vendas ou no tempo ao telefone. Um terceiro grupo que simplesmente ouviu um gerente descrever como a bolsa era importante para os alunos não mostrou melhoras no desempenho. Em outras palavras, o fato de um chefe dizer que o nosso trabalho é importante não tem, nem de longe, a força de uma constatação pessoal. O departamento de empréstimos do Wells Fargo Bank passou por uma experiência semelhante. Quando convidaram um cliente para ir até o banco e descrever como que o empréstimo mudara a sua vida, comprando uma casa ou pagando dívidas, isso teve um efeito dramático sobre a motivação dos funcionários no banco, que ajudaram mais pessoas a fazer a mesma escolha. Puderam ver por si mesmo o impacto do seu trabalho sobre a vida de alguém. Foi uma mudança significativa na forma como os colaboradores viam seu trabalho e é essencial na formação de um sentido de propósito de trabalho realizado. Sem que percebessem, muitos dos colaboradores pararam de ir trabalhar para vender empréstimos e começaram a ir trabalhar para ajudar as pessoas. Uma prova adicional de que a quantidade do nosso trabalho melhora quando associamos a um ser humano aos resultados foi vista em um estudo que concluiu que o simples fato de mostrar aos radiologistas a foto do paciente levou uma melhoria drástica na precisão dos seus diagnósticos. Adam realizou um estudo sobre salva-vidas em um centro comunitário de recreação. Um grupo de salva-vidas recebeu um material de leitura contendo declarações de outros salva-vidas sobre como seu trabalho os ajudou a atingir suas metas pessoais. Um segundo grupo recebeu um material com relatos em primeira mão de salva-vidas que tinham salvado mesmo a vida dos banhistas. Aqueles que leram sobre os salvamentos de vida sentiram-se bem mais motivados no trabalho e dedicaram mais tempo a ajudar os banhistas do que aqueles que leram sobre a contribuição do seu trabalho para suas vidas pessoais. Muitos diriam que não se surpreende com essas descobertas, afinal parece óbvio. Será? O professor fez uma enquete com milhares de executivos para entender a importância que atribuíam ao fato de seu trabalho ter valor. O resultado? Só 1% dos executivos disseram que os gerentes deveriam se dar o trabalho de mostrar aos seus colaboradores que o seu trabalho faz diferença. Acontece que muitas empresas tentam explicar o valor do nosso trabalho para as nossas próprias vidas, os benefícios que colheremos para atingirmos uma meta, em vez do benefício para os outros. Mas lembre-se de nossa biologia. Somos animais naturalmente cooperativos e nos inspiramos e motivamos mais quando sabemos que estamos ajudando os outros. Essa é uma das razões que eu adoro a organização de charity. Se você fizer uma doação para eles, o que pode ser feito pelo site, além de 100% da doação, e por uma causa que estão defendendo, levar água potável para 700 milhões de pessoas que não dispõem dela, eles mandam a foto e as coordenadas do poço que o seu dinheiro pagou. Embora seja ainda melhor ir à África para conhecer pessoalmente as pessoas, é muito forte ver o resultado real da doação que você fez. A maioria das pessoas, infelizmente, nunca chega a conhecer aquelas a quem seu trabalho afeta, mas a imensa maioria, para a imensa maioria, o mais perto que chegamos de ver os resultados é avaliar números em planilhas ou ler sobre aquilo que os clientes gostam em um relatório. Se a linha do gráfico é ascendente, diz-nos que estamos indo bem e que deveríamos nos sentir orgulhosos daquilo que fazemos. Espera-se que saiamos dali que sintamos algo pelos números e pensemos nas pessoas. Nossa vontade de investir mais tempo e energia, contudo, está biologicamente ligada ao contrário. Sentir pelas pessoas e pensar nos números. Faz sentido para os animais sociais que o nosso senso de propósito seja sempre
humano. Regra número 4. Dê-lhes tempo, não só dinheiro. Digamos que você está se mudando para uma casa nova. Para ajudá-lo, um amigo paga a mudança. Uma oferta bem generosa no valor de 5.000. Outro amigo vai até a sua casa e o ajuda a empacotar as coisas, a carregar o caminhão, vai com você até a casa nova, tira as caixas, desempacota tudo. 2 semanas depois, esses mesmos amigos pedem um favor no mesmo dia. Qual deles você se sente mais inclinado a ajudar? Aquele que deu um cheque ou aquele que gastou tempo e energia? O dinheiro é uma abstração de recursos tangíveis ou de esforço humano. É uma nota promissória para bens ou serviços futuros. É algo diferente do tempo e do esforço que as pessoas gastam em algo, pois o que o dinheiro representa é que lhe dá valor, e como abstração não tem valor real para os nossos cérebros primitivos que julgam o valor real de alimentos e abrigo ou comportamento dos outros com relação ao nível de proteção ou de segurança que podem nos oferecer. Alguém que nos dá muito dinheiro, segundo a interpretação de nossos cérebros, não é necessariamente tão valioso para a nossa proteção quanto alguém que dedica tempo e sua energia a nós. Tendo em vista nossa necessidade obsessiva de nos sentirmos seguros entre os membros de nossa tribo, nossas comunidades, nossas companhias, atribuímos intrinsecamente um valor adicional àqueles que dedicam seu tempo e energia. Enquanto o dinheiro tem um valor relativo, R$100 para um universitário é um bom dinheiro, $100 para um milionário é nada. Tempo e esforço têm valor absoluto. Por mais rico ou pobre que seja a pessoa, ou quando tenha nascido, todos têm 24 horas e 365 dias por ano. Se alguém está disposto a nos dar alguma coisa de que tem uma quantidade fixa e finita, um bem que não pode ser reposto, o valor percebido é maior. Se desperdiçarmos dinheiro, podemos ganhar mais, especialmente na nossa sociedade. Mas todos já tinham experiência de ficar em uma reunião ou assistir um filme ou até ler um livro e pensar: nunca vou recuperar esse tempo. Se quiser, pode parar de ler agora e poupar seu tempo, mas não posso devolver o tempo que você já gastou para lê-lo até agora. Desculpe. E não é apenas o tempo, a energia que gastamos também é importante. Se um pai vai assistir a partida de futebol do filho, mas só tira os olhos do celular quando alguém grita gol, pode estar cedendo seu tempo, mas não está cedendo a sua energia. O garoto vai olhar para o pai e o encontrará de cabeça baixa durante a maior parte do jogo, ocupado mandando mensagens de texto ou e-mails para o escritório ou para algum amigo. Independente das intenções do pai, se ele não der a sua atenção, o tempo terá sido desperdiçado tanto para o pai como para o filho. O mesmo é válido no escritório, quando conversamos com alguém enquanto lemos os e-mails ou ficamos sentados em uma reunião de olho no celular. Podemos ouvir tudo que é dito, mas a pessoa que fala vai sentir que não estamos prestando atenção e desperdiçamos uma oportunidade de ganhar confiança do colega ou de sermos vistos pelo funcionário como um líder que se preocupa conosco. Assim como um progenitor não pode comprar o amor de seus filhos como presentes, a empresa não pode comprar a lealdade dos seus funcionários com salários e bônus. O que gera lealdade, aquela disposição irracional que nos dedicamos à organização, mesmo quando temos ofertas mais tentadoras de outra empresa, é a sensação de que os líderes da empresa estão dispostos, quando for importante, a sacrificar o seu tempo e energia para nos ajudar. Vamos considerar que um chefe gasta seu tempo após o expediente para nos ajudar. Vamos considerar um chefe que gasta seu tempo após o expediente para nos ajudar mais valioso do que um chefe que simplesmente nos dá um bônus quando atingimos uma meta. Se algum colega lhe dissesse que ao final da semana deu $500 para uma organização de caridade, o que você acharia? Pensaríamos que ele foi generoso, mas nos perguntaríamos por que nos contou isso.
Será que ele queria uma medalha? Se outro colega nos dissesse que no final de semana ofereceu-se para pintar uma escola ou um bairro pobre, o que você acharia? Isso foi legal, pensaríamos, eu deveria fazer algo assim. O simples fato de ouvir falar no tempo e na energia que alguém cedeu aos outros pode nos inspirar a também querer fazer o mesmo. Embora possamos receber uma dose de bem-estar químico graças ao dinheiro que doamos, ele não vai durar muito tempo e provavelmente vai afetar a maneira como que os outros nos veem. Quem participa de uma caminhada acha a experiência pessoalmente gratificante e faz mais para elevar seu status do que uma simples doação. Doar tempo e energia faz mais para causar uma boa impressão para os outros do que uma mera doação de dinheiro. E é por isso que um CEO de má reputação não pode se redimir preenchendo cheques para organizações de caridade. Não é um comportamento que consideraríamos valioso para a tribo. Também é por isso que toleramos mais os tropeços ou ocasionais decisões erradas do CEO, que parece sinceramente dedicado a proteger seu pessoal. Um líder de uma organização não pode pagar para que seus gestores cuidem de pessoas sob seus cuidados. Um líder pode, porém, oferecer seu tempo e energia àqueles sob sua atenção, e estes gestores, por sua vez, estariam mais dispostos a dedicar tempo e energia a seus subordinados. Seus subordinados ficariam, por sua vez, mais inclinados a doar tempo e energia para as pessoas que estão sob sua responsabilidade direta. No final da corrente, provavelmente as pessoas se dedicam a lidar com que se dedicam a lidar com o público tratarão melhor os clientes. É a biologia. A ocitocina e a serotonina fazem com que nos sintamos bem quando nos dedicam tempo e energia e que nos inspiram a sermos mais generosos com os outros. Negócios não são atividades humanas. Pode ser por isso que chamamos uma empresa de companhia, porque é uma coleção de pessoas na companhia de outras pessoas. O que importa é a companhia. Regra número 5, seja paciente. A regra de 7 dias e 7 anos. Recentemente saí com uma mulher pela primeira vez. Foi um encontro incrível. Passamos quase 8 horas juntos. Saímos para um lanche e caminhamos pela cidade. Fomos ao museu, depois jantamos. Ficamos conversando o tempo todo. Sorrimos, rimos, chegamos a ficar de mãos dadas por algumas horas. Como resultado desse primeiro encontro incrível, decidimos nos casar. Nem é preciso dizer que estamos muito empolgados. Você fez uma careta quando leu a última parte, não? É normal. Quando lemos histórias como essa, nossa reação imediata é: que loucura! Mas você não estava lá nesse encontro. Estamos apaixonados, juro. O fato é que sabemos instintivamente que o forte vínculo de confiança humana não pode ser formado após um encontro ou mesmo após uma semana. Em contraste, se eu lhe dissesse que estou namorando a mesma mulher há 7 anos e não nos casamos ainda, você iria pensar: qual o problema deles? A forte sensação positiva de que às vezes temos após um grande primeiro encontro ou mesmo após uma ótima entrevista de emprego não é nem amor e nem confiança. É um sentimento basicamente movido pela dopamina, dizendo-nos que achamos que encontramos aquilo que estávamos procurando. Como nos sentimos bem, às vezes podemos confundir o sentimento com algo mais estável do que na verdade é, mesmo que ambos sintam a mesma coisa. Isso ajuda a explicar por que o amor ao primeiro encontro pode esfarelar pouco depois. Também nos ajuda a entender por que alguém que achamos excelente em uma entrevista não se revela ajustado à organização após alguns meses. É que não passamos tempo suficiente com a pessoa para saber que podíamos confiar nela. Entrar de cabeça, mesmo que pareça ser o que é certo, é
as chances vão contra você. Do mesmo modo, é ruim ficar esperando um tempo demais na empresa sem ter a sensação que você faz parte dela. Se você está numa empresa há 7 anos e ainda não sentiu isso, bem, talvez seja a hora de seguir em frente. Nossos sistemas internos estão tentando nos ajudar a navegar pelo mundo social para que possamos encontrar pessoas que estejam mais dispostas a dar de si mesmo para nos ajudar e a fazer parte do nosso círculo de segurança. Leva tempo até que conseguimos conhecer alguém e adquiramos confiança necessária para sustentar esse relacionamento, pessoal ou profissional. Nosso mundo é de impaciência, um mundo de gratificação instantânea, um mundo governado pela dopamina. O Google pode nos dar a resposta que queremos agora. Podemos comprar online e obter o que queremos agora. Podemos enviar e receber informações instantaneamente. Não precisamos esperar uma semana para assistir o nosso programa predileto. Podemos assisti-lo agora. Acostumamos-nos a obter o que queremos na hora em que queremos. Isso é bom para filmes ou compras online, mas não é muito útil quando estamos tentando formar vínculos de confiança que podem suportar tempestades. Isso demanda tempo e não existe um aplicativo que possa acelerar o processo. Não tenho dados para dizer exatamente quanto tempo demora até termos a sensação de que confiamos em uma pessoa. Sei que leva mais do que 7 dias e sei que leva menos que 7 anos. Sei que é mais rápido para uns e mais lento para outros. Ninguém sabe exatamente quanto tempo é preciso, mas é preciso ter paciência.